juntos novamente, continuamos a leitura do livro Universo e Vida. Trata de Espiritismo e Ciência, feito por Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Tempo e velocidade. Só as poderosíssimas energias da natureza divina, que estruturam a mente espiritual, são capazes de renovar-se sem desagregar-se, assegurando vida eterna individuada ao espírito e garantindo-lhe permanência e evolução infinitas. Tudo mais no universo das formas e das substâncias se transforma contínua e estruturalmente, sob a tensão das forças pulsantes que impõem inestacável renovação, através de processos dinâmicos de desagregação e de sempre novas agregações elementais que respondem pela conservação em regime de equilíbrio de trocas de todos os tipos e estados da energia. Entendido isso, pode-se compreender que se a morte não existe no universo, em termos de niilismo, ou seja, de nada, existe nos de transmutação incessante, significando sempre o fim de cada processo temporal, a fim de que também em si mesmo o novo começo na química das transformações, havendo, pois, para tudo quanto é temporal, começo e fim. Há igualmente para tudo quanto é temporal, nascimento e morte. Daí podemos dizer que o tempo é, por definição, a trajetória de uma onda eletromagnética do seu nascimento até a sua morte. Por isso, ele é uma das dimensões fixas do nosso universo, porque é estável. É, em nosso plano, a velocidade das ondas eletromagnéticas. Meus amigos, aqui é outro assunto que poderia dar um livro inteiro. Então, o tempo é a velocidade das ondas eletromagnéticas. Se a onda é mais acelerada, o tempo é mais curto. Se a onda é mais ampla, se as curvas de onda são maiores, o tempo parece ser maior. Muito interessante. Continuando. O tempo, porém, somente pode existir em sistemas isolados ou fechados e tem a natureza de cada sistema. Como tudo, no macro e no microcosmo e em todos os universos são sistemas, somente em termos de divindade podemos imaginar a interporalidade absoluta, que é o conceito extremado e perfeito de eternidade. Fora disso, no mundo das mensurações, qualquer que seja o nível, o tempo existirá, com suas cargas eletromagnéticas identificáveis, dimensionáveis, limitadas e, portanto, sujeitas a sofrerem a ação das ondas mentais superiores. Então, meus amigos, vamos devagar aqui um pouco. Em casos de EQM, foi dito que o tempo não existe. O tempo existe, acabamos de saber disso. Só que com frequência de onda adequada a cada ambiente onde ele estiver. Ele funciona segundo a frequência onde ele estiver, certo? Que fique entendido. Continuando. A rigor, cada mente, à medida que se expande ou se contrai em sua marcha evolutiva, estrutura e dimensiona o seu espaço e o seu tempo, na exata correspondência dos ritmos vitais que lhe são próprios. É claro que, assim, como só pouco a pouco o espírito vai se libertando dos automatismos, à medida que desenvolve valores conscienciais e capacidade de autogoverno, também se acomodará inconscientemente ou semi-inconscientemente às suas faixas de tempo e espaço, até atingir estágios superiores de conhecimento e poder. Cada ser vive e atua em faixas próprias de frequência vibratória, na comunhão com os seus afins, forjando a própria economia energética na incessante permuta de forças alimentares, transformadoras e conservadoras dos mais diferentes tipos de condições. Articulando tecidos de força que o envolvem, o espírito constrói, através de sinergias funcionais, o cosmo individual em que se move e por cujo equilíbrio responde. É como a energia é tão suscetível de sublimar-se como de degenerar, pode a mente provocar, mesmo inconscientemente,
não apenas explosões nucleares incontroladas em sua própria aura, mas igualmente implosões atômicas destruidoras em seu corpo espiritual, criando pus energético, com que intoxica o seu mundo individual, contamina as noures a que se ajusta, e com essa, entre aspas, lama psicofísica dotada de forças físico-químicas e eletromagnéticas degeneradas, que inteligências pervertidas constroem a argamassa de regiões e até de impérios infernais, onde a matéria mental apodrecida e a energia de baixo teor vibratório obedecem a princípios de equilíbrio corrompidos por diferenciações inomináveis sob o comando de mentes enlouquecidas no mal. Temos aqui outro parágrafo que dá outro livro inteiro. Esse livro aqui, esse parágrafo, descreve o livro Libertação. Então, as mentes são capazes de, primeiro, elevar o seu padrão e beneficiar sua própria psique, seu próprio corpo físico, mental e espiritual, como pode afundar. Pode explodir, como pode implodir. Por favor, releiam esse parágrafo inteiro e pensem a respeito. Se imaginem nessas situações. Seguindo, é bem verdade que, agindo em nome do amor divino, o pensamento crístico intervém diretamente, de ciclo em ciclo, provocando desastres eletromagnéticos, desintegradores dessas construções e gerando condições constritivas que forçam a eclosões de circunstâncias regeneradoras em multidões de espíritos prisioneiros dessas esferas fluídicas infelizes. Mas, sem embargo, disso, o tempo agiria por si mesmo, no esgotamento, embora a longuíssimos prazos, esses fulcros insólitos de degenerescência. Então, o que ele está dizendo? Que espíritos elevados podem interferir nessas nódoas, nessas fontes de energia negativa, dissolvendo tudo. Mas, se não fizesse isso, com o tempo, ela se diluiria por si mesma. Então, meus amigos, eu gostaria de explicar ainda mais um pouquinho. Os nossos pensamentos se unem a outros milhares de outros. Se nós nos unimos a pensamentos bons, positivos, nós vamos colaborar com a onda de pensamentos positivos. E o oposto é verdadeiro. Eu repito mais uma vez. Nós estamos ao lado da paz ou da guerra? Nós estamos do lado da fraternidade ou da separatividade? Nós queremos nos livrar das pessoas com que nós não gostamos ou nós preferimos a fraternidade de manter todos juntos? Pensem nisso. De que lado nós estamos? Nós estamos ajudando a luz ou a treva? Pensem nisso antes de fazer qualquer tipo de discussão. Continuando. Opostamente a tudo isso, a ação contínua de ondas mentais de alta frequência provoca desintegrações em cadeia, suscetíveis de aniquilar o corpo espiritual dos seres que alcançam as mais altas faixas de evolução terrestre, determinando maior velocidade ao seu pensamento, que passa a vibrar em ritmos ainda insuspeitados pela ciência terrestre, que julga serem 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade constante de qualquer espécie de luz. Se isso é verdadeiro no que tange a todos os tipos de ondas eletromagnéticas conhecidos pelo ser humano, também é certo que, no reino das vibrações supracósmicas, atuam ondas mentais de insuspeitada curteza, emanadas de mentes angélicas e crísticas, cuja frequência vibratória escapa inteiramente à nossa capacidade atual de investigação. Então, meus amigos, a gente pode imaginar o efeito de milhares de pessoas em oração. Por isso é tão importante os grupos de orações espalhados pelo mundo, que combinam a hora para orarem, todas ao mesmo tempo. Isso forma uma egrégora imensa que faz queimar as egrégoras negativas. Pensem nisso. Unam-se a um grupo. Unam-se e colaborem com isso, com a limpeza do nosso planeta. Por enquanto, ficamos aqui. Até breve.